Estamos no ar com o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube. Faça sua inscrição no Robson Carvalho, Robson Cidadão. E hoje vamos chegar também através da Band em todo o Rio Grande do Norte e ainda no estado de Alagoas. Vamos conversar no programa de hoje com José Bezerra Marinho. Ele é consultor do Mais RN, é também o consultor da própria FIERN e conosco vai falar a respeito do passo a passo, no momento oportuno, para as empresas saírem da situação que a gente vivencia no estado hoje de isolamento social. Seja bem-vindo, José Bezerra Marinho, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. É com grande alegria que atendi o seu convite e agradeço. Vamos conversar assim, né? Estamos vivendo um momento único nas nossas vidas. Em toda a história, alguns mais velhos, outros mais novos, não importa. Estamos vivendo um momento que é único. E isso merece grandes reflexões, muito trabalho e é uma cabeça aberta, porque o novo mundo não vai surgir, já surgiu. Já surgiu, né? E aí eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse plano de retomada das atividades na economia do Rio Grande do Norte. Até lhe pergunto o seguinte, se é o momento já dessa retomada ou ainda há a chance de entrarmos no lockdown, me referindo ao Rio Grande do Norte. A entrar ou não entrar numa situação de isolamento absoluto, de total, eu acho pouco provável que haja razões para isso. Pode ser que haja algum governante que julgue que é necessário. No caso do Rio Grande do Norte, porque não adianta falar como é que o Brasil já está fazendo abertura. O Brasil é um país continental, cada situação é muito própria, tem suas peculiaridades. Nós aqui no Rio Grande do Norte, apesar da tragédia, das perdas humanas, uma coisa que a gente precisa ter em mente, como diz Edgar Morin, o horror gera indiferença, e a indiferença gera o horror. Quando a gente ouve falar em números elevados de morte e tudo mais, o nosso próprio mecanismo de defesa faz com que a gente se anestesie um pouco para não encarar que cada pessoa é insubstituível, cada perda é de 100%, não tem percentual menor. Individualidade então, não é apenas um número. Exatamente. Então, nós estamos vivendo uma situação que, apesar de tudo isso, é menos dramática e trágica do que vive Pernambuco, Ceará, Maranhão, que nós estamos acompanhando. Hoje todo mundo sabe, isso está no noticiário 100% do tempo. No caso específico, o nosso programa surgiu por uma decisão do presidente Amaro Salles, da presidente da FIERN, que o Mais RN já vem desde 2014, inspirado e conduzido pelo professor Marco César Formiga, que lamentavelmente nos deixou em janeiro desse ano, mas deixando um trabalho e um legado extraordinário no Rio Grande do Norte. E o Mais RN continua. Só que agora ele tinha tomado sua feição digital, e agora, no mês de março, ele ia ser lançado nessa feição digital para que deixasse de ser um programa que era, na verdade, um plano que partia de um diagnóstico do Rio Grande do Norte, de todo o seu potencial e de todos os seus desafios, para não dizer grandes dificuldades, e tomou a sua feição digital para que começasse a facilitar aí uma interação mais amigável de quem quisesse investir no Estado, quais eram as oportunidades. Isso estava tudo pronto para ser lançado. Sobreveio a pandemia e o presidente Amaro pediu que eu coordenasse, no âmbito do Mais RN, um plano que inicialmente era voltado para a saída dessa situação. Quando eu digo inicialmente voltado, é porque você, para poder planejar a saída de uma situação como essa, você tem que começar a fazer hoje coisas que vão repercutir quando você sair. Então, é uma atividade, como a atividade de planejamento. Planejamento não é uma coisa que você faz depois, é o que você faz hoje para atingir determinados resultados que você pretende atingir depois. E aí, o que seria um conjunto de coisas que as empresas deveriam fazer para, no momento oportuno, sair da quarentena? Pois aí foram duas vertentes na orientação, nas diretrizes que o presidente nos deu. A primeira é que o ser humano fosse considerado como uma prevalência absoluta, acima de qualquer outro valor, o ser humano.
Dentro dessa diretriz, havia um aspecto que ele fosse considerado na sua integralidade, ou seja, ele precisava buscar que ele mantivesse a sua integridade física, de um lado, e do outro lado, a sua dignidade, gerando recursos, meios, renda, para poder levar comida para sua casa, para sua família. Esse é um aspecto da questão. E orientou que, na hora de fazer, nós convidássemos e contássemos, como de fato contamos, com representantes das outras federações, do SEBRAE, Clube Diretor de Logística, etc. E aí a nossa ideia foi conceber alguma coisa que, ao invés de definir uma data, porque você não tem como entrar em acordo com o vírus. O vírus tem o seu tempo, a transmissibilidade também, e a própria gestão da epidemia pelo poder público e pelos médicos e cientistas, ela tem as suas características próprias. Nós não podíamos definir, mas o empresário vive de uma previsão, ele precisa de data, ele precisa de horizonte para fazer o seu planejamento. Como é que vai o dono de um restaurante, por exemplo, se programar para atender determinados protocolos de afastamento, de número mínimo de pessoas, etc., etc., se ele não tiver uma previsão para isso daí? Isso. Então, diante disso, nós contamos com a experiência, com a colaboração de médicos da universidade, de professores de administração do Departamento de Administração, o chefe do departamento, professor Anderson Moll, da Universidade Federal, que nos trouxe análise do ponto de vista econométrico, mostrando nas projeções que eram feitas, não apenas pelo Comitê Científico, mostrando o comportamento da curva da pandemia, mas também mostrando como estava a economia. O falecimento... Isso. E aí eu lhe pergunto assim, objetivamente, professor, qual é digamos assim, qual será o passo a passo desse plano de retomada das atividades? E esse plano, que foi aceito pelo governo, foi submetido a um comitê científico que aprovou. Ele prevê a retomada em 4 fases. E cada uma dessas fases tem determinados tipos de serviço, de atividade econômica, que vai voltando em cada uma dessas fases com intervalo de 14 dias, 12 dias, por aí, entre uma fase e outra. Por que isso? Porque há determinadas atividades que você pode voltar com maior segurança. Há outras que, como, por exemplo, teatro, cinema, em que a volta é muito mais complexa, você precisa ter muito mais... complicado. E mais quais complicado... são essas 4 fases? Essas fases são definidas a partir de um dia que a gente está chamando D1, e a data não está definida, mas estamos muito próximos de chegarmos a um consenso com o Comitê Científico, o Governo do Estado e as forças produtivas, para a gente encontrar, por exemplo, numa primeira fase, você poder abrir o food park, aqui essa grande novidade aí, o food trucks em parques abertos. São atividades como atividades que não impliquem ambiente fechado nem ar-condicionado. Então, você começa com essa. E aí vem, por exemplo, lojas, o varejo. A loja que tem a porta aberta para a rua, que não esteja dentro de um shopping. Essa loja de porta aberta para a rua, que ela tem uma dimensão máxima de tantos metros quadrados, que por vez só possa estar dentro da loja até tantas pessoas. Isso está tudo especificado, além dos protocolos internos dessas atividades. Então, isso tudo foi gerando... Nesse plano que vocês construíram, por exemplo, tem 4 fases, que seriam, digamos assim, 4 grupos de diferentes atividades, né? Que vão se reiniciando. Eu entendi, é bem assim, são 4 grupos de atividades que, passo a passo, com ações que forem desenvolvidas, elas vão, aos poucos, sendo abertas dentro do planejamento, seguindo o protocolo, né, até chegar na 4ª fase, que é, digamos, na 4ª fase, que é o grupo mais complexo de atividades para voltar. Cinema, teatro, shows, etc. Mas tem um detalhe importante, é que tudo isso sendo acompanhado por uma sala de situação constituída pelo Comitê Científico, Governo do Estado e as classes produtivas, para monitorar... Tem havido um bom diálogo com os setores produtivos, o Governo do Estado, Prefeitura de Natal e demais prefeituras?
Com o governo do Estado, setor produtivo, Prefeitura de Natal, tem havido diálogo, nós temos reuniões 2 ou 3 por semana, e evidentemente que a gente sabe, e você sabe disso muito bem, que problemas complexos não chegam, é o que chega na mesa do governante. E a solução é complexa. Não adianta você resolver uma parte só do problema. E é construída coletivamente. Coletivamente, com a compreensão. Veja, os problemas simples, eles jamais chegam na mesa do governador, do presidente, dos diretores. São resolvidos no outro nível. Quando chegar lá, é bronca. É bronca, pega por um lado, se por um lado acerta, por outro tem reflexo, é pedreira. Professor E é isso que nós estamos trabalhando. Uma outra pergunta existe diferença, por exemplo, dessas 4 fases ou dos 4 grupos, né, que aos poucos, no momento certo, vão sendo liberadas as suas atividades dentro dos cuidados? Existe diferença entre esse plano para a cidade de Natal, para o interior, ou é o mesmo plano quando você tem aquelas atividades enquadradas da mesma forma? Não, há diferenças e o plano propõe essas diferenças. Você veja, por exemplo, as cidades no interior, que é uma coisa paradoxal. Por um lado, você não tem transporte público com ajuntamento. As pessoas andam de bicicleta, andam de moto, andam a pé, andam a cavalo, e isso, então, elas podem se locomover sem haver aquele bloco de pessoas dentro de um ônibus. É uma parte da questão. Por outro lado, há cidades em que você tem um número, se não zero, mas um número baixíssimo de contágio de pessoas contaminadas. Só que, se houver alguém que tenha um quadro grave de uma hora para outra, você tem dificuldades de ter, nas proximidades, na maioria das vezes, um leito de UTI com condições de atender. Então, você veja que não tem resposta. É mais complicada, né? E também se vê que em cidades mais longe se chegou o álcool gel, se chegou máscara, chegou os equipamentos de proteção, né? E uma outra pergunta, existe algum tipo de, digamos assim, alguma diferença de como será esse planejamento de saída da quarentena para empresas que são do setor do comércio, empresas que são do setor de serviço, empresas que são do setor da indústria? A indústria ela foi pouco afetada do ponto de vista da sua possibilidade de continuar trabalhando. Mas muitas delas estão sem razão de trabalhar porque não tem a quem vender. Exato. Então, é outra parte da questão. Agora, uma coisa, Robson, que eu não sei se os que lhe seguem, lhe ouvem através da Band e do seu canal, se eles acompanham o seguinte fato. Quando a gente fala em retomada da economia e fala nos danos que uma crise como essa causa, normalmente a gente tende a pensar nas grandes empresas, nas indústrias. Você considerar a refazer, renascer de uma indústria é muito oneroso, é muito peso. Por outro lado, quem está sendo mais tristemente atingido nessa hora tem sido o autônomo, o pequeno empreendedor, profissional liberal, mas às vezes o cara sem capacitação que ele consegue resolver a vida dele como ambulante, ou ele tem uma pequena oficina de retífica de motor, umas coisas simples assim. Esses caras são empresários, mas na verdade eles tiram dali o alimento diário. Essas pessoas estão sem condições de sobrevivência. Daí o absurdo, inclusive, por parte do governo federal, o presidente Bolsonaro, que vem atrasando e muito, né, o que o Congresso aprovou, que é fazer chegar ajuda mais rápida para essas pessoas, porque para você contar com a colaboração de muita gente na quarentena, você tem que dar condição, sobretudo para os mais pobres ou os que têm mais dificuldade, de poder ficar em casa. E o que é curioso é que as pessoas que defendem com mais vigor fechamento total, ou então as que atrasam na liberação de recursos, têm garantido no fim do mês o seu salário. E essas outras não. Precisam do cotidiano, do dia a dia, para levar para casa o alimento. Então, nós estamos diante, como aliás, na vida, diante do tal do paradoxo. São duas coisas que são verdadeiras e que você tem que conduzir de tal forma as duas que são opostas em si, mas que precisam ser conduzidas igualmente. Esse é o nosso desafio. E, por último, muito bem.
Só uma coisinha mais, se você vai... Não, porque a gente precisa finalizar por causa do tempo, mas pode concluir. É só para concluir, não tenhamos nenhuma dúvida, esse novo tempo já começou. A gente está sendo empurrado para a mudança pelo senso de urgência trazido pela crise. E nós só vamos sair, estando juntos, com muita fé e com criatividade e inovação. Onde as pessoas podem ter acesso a esse plano de retomada das atividades da FIERG? Ele é público, está no site da FIERG, dentro do Mais RN. Ele chegando lá, você pode acessar e pode baixar o plano totalmente. São 49 páginas, você pode ver lá ou pode baixar para ter com você. Muito obrigado, José Bezerra, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, felicidades para você e um grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.